Como vender mentorias de 50 mil ou mais em menos de 10 dias? Com as coisas que eu mais ouço. Sem time, sem tráfego, sem tempo. Essa aula aqui, ela está muito direcionada para quem está começando. Se tem alguém aqui que já vende mentoria, cara, fica tranquilo. Vão ter aulas nas quartas também sobre escala. Tá? Vão ter aulas aí também sobre escala. É uma sequência de aulas que eu vou começar a fazer, quarta, meio-dia. Sem pitch, é aula mesmo, tá? É aula mesmo, então às quartas, meio-dia, vocês já entraram, acho que a maioria aí já está no grupo. E a ideia aqui é subir a régua do mercado. Subir a régua do mercado. Para quem está me conhecendo agora, ou me conhece há pouco tempo, acho que duas informações só, duas informações importantes quando a gente olha para o mercado, para o mundo físico, 7 anos não é nada, quando tu olha para o digital é muito. Né? Então, qual que é o meu superpoder? Estou há 7 anos fazendo a mesmíssima coisa. Beleza? Então, eu entrei antes do boom do high ticket. E, enfim, preparei essa aula aqui com um objetivo. Eu olhei, inclusive, falei, pô, quem mais ou menos aí vai participar da aula? E eu deixei ela meio sob medida. O que eu enxergo? Se hoje você já tem uma relevância, seja, pô, já sou médico, já sou, caso do Andrezão, já sou servidor público, já tenho aí, né, algo de sucesso, se você não está vendendo mentorias de 50 mil ou mais, olha, a gente está deixando bastante dinheiro na mesa. Só que para começar essa aula, eu vou precisar fazer uns exorcismos aqui, beleza? Vou precisar colocar uns pingos nos is, tá? Vou precisar colocar uns pingos nos is aqui para gente. Oi. Não, mas é sem tela mesmo, é no Google. Obrigado. Tá? Então, primeiro ponto da conversa, eu quero colocar uns pingos nos is aqui. Aqui, no plural. O termo mentoria, ele começou a fazer uma parceria com outras duas palavras aí, né, que são as palavras coach e mindset. Então, o termo mentoria, ele ficou muito mal visto, muito mal quisto. Existem muitos coaches bons, né? Mindset é uma palavra boa, mas a gente vai usando de uma forma que a palavra mentoria, putz, é mentor, é o novo coach no mau sentido, por mais que tenha muitos coaches bons. Então, essas palavrinhas, né? Mindset, coach, mentoria, eu brinco. Quer ver a tríade perfeita aí? Pega um coach que dá mentoria para melhorar o mindset. Cara, lascou. Lascou. Ó. Então, quando eu falo em mentoria, eu estou falando do mercado de educação. Estou falando do mercado de educação, né? Onde o marketing digital aqui é o nosso principal canal de aquisição. E a maioria de vocês aqui, com certeza, já dão aulas direta ou indiretamente. Às vezes ajudam alguns amigos, alguns parceiros, alguns colegas que pedem. Então, eu quero começar por dois pontos aqui. Por que, de fato, ter uma mentoria e por que cobrar o mais caro possível nessa mentoria? Tem uma frase que eu li em 2019, não lembro em qual livro, mas foi de algum americano, que ele falava que quando você é muito bom no que você faz, você já tem duas fontes de renda, que é fazer o que você faz e ensinar a fazer o que você faz. E aqui a gente já tem que fazer uma divisão. Tá, como se fazer uma divisão? Porra, eu não fiz nada relevante na vida. Não tenho nenhum tipo aqui de sucesso. Tô perdidaço. Já sei. Vou ler um livro e começar a dar mentoria sobre ele. Cara, não vai vingar. Você precisa ter tido algum tipo de sucesso relevante na vida. Um problema é que às vezes a gente acha que esse sucesso é de ter subido o Everest. Não, você ter subido algumas estações já te qualifica para olhar para trás e estender a mão para quem está na estação anterior. Então, na maioria das vezes, você já construiu o mais difícil. O que é o mais difícil? Eu acho que eu falei com o André esse já construiu, mas está há 27 anos aí trabalhando com concurso, por um exemplo. O mais difícil já foi construído. Só que na cabeça de vocês, o mais difícil é outra coisa que eu vou falar já já. Então, às vezes, você já montou um negócio, você já montou uma clínica, você já gerou resultado, você já contratou gente, você já demitiu gente, você já ascendeu na carreira, já atendeu cliente, você já pagou imposto. Você já teve um sucesso na vida real. E o que você faz com esse ativo? Geralmente nada. Ou pior, transforma ele num peso de papel. É quase como se tivesse um diamante na mão e usasse para calçar uma porta. Aqui eu vou falar algo que especificamente, a gente está em 55 pessoas aqui, eu sei que pega especificamente para vocês. Eu fiz essa aula para vocês, que é o quê? Vocês estão vendo aí um monte de gente no digital, com menos know-how, com menos expertise, com menos autoridade, vendendo mentoria para cacete, pô. Estão vendo gente aí que não tem um terço do teu conhecimento, do teu resultado, com um moletomzinho da Gucci, andando de helicóptero e vendendo mentoria. Antes que vocês pensem, e é muito engraçado, eu quero que vocês se coloquem do meu ponto de vista, né? A gente está em 55 aqui, a maioria querendo começar. Isso é muito engraçado.
Eu estou há 7 anos fazendo isso, sei lá, a gente já escalou umas 500 mentorias. Então, tem muitos problemas que o Jeffer, que o Fernando, que o André, que o Gabriel, que a Ana acham que é meio que exclusivo de vocês, que sei lá, eu já ouvi 700 vezes. Ah, mas o meu caso é diferente. Ah, mas eu não sei se eu não sei se vão comprar de mim. Ah, mas eu tenho medo. Normal. Ah, mas eu não tenho tempo. Vamos pegar um exemplo aqui, um exemplo bem besta, tá? Um exemplo bem besta. Digamos que você cria uma mentoria aí voltada para o teu mercado de atuação. E o primeiro ponto que eu gosto de conversar é sobre quanto cobrar nessa mentoria. A gente está numa galera heterogênea aqui, então tem gente que vai ser 20, tem gente que vai ser 50, tem gente que dá para ser 200. Eu vou usar o número 50. O primeiro ponto é que eu não precifico com base no que eu acho que vale, com base no que eu acho que o meu lead pode pagar. Eu precifico com base no retorno que eu gero. Por exemplo, sem citar nomes, mas estava conversando esses dias com uma pessoa aí que falou que consegue, enfim, né, ter uma mentoria ali para concurso, que o salário final do concurso é 40 mil. Em um ano são 480. No período de concurso são alguns milhões. Quanto é que vale? Já peguei outras pessoas num nicho, tá, que gera um resultado assim, literalmente, de economia de milhões ou de acelerar, enfim, de VGV, e cobrava 10 mil. Nós vamos usar aqui, né, um ticket de 50 como exemplo. Quanto é que você precisa para fazer 500 mil a mais por ano com mentoria? 10 mentorados. Né? 50 mil vezes 10 no ano são 500 mil a mais com mentoria. Isso é basicamente um saláriozinho de 40 mil a mais por mês. É meio milhão, com estrutura leve, com uma margem absurda e sem comprometer a operação principal. E tem recebido muitos médicos também, por exemplo. Eu brinco que o médico tem um platô, ele geralmente trava no 150, 200. Para você levar a tua clínica, o teu atendimento for clínico, para 400, você tem que colocar 10 vezes mais equipe, 10 vezes mais boleto, 10 vezes mais estresse, às vezes comprar máquina, contratar gente. Olha, ou consegue acrescentar esse lucro de uma forma muito mais leve. Porque com uma mentoria bem estruturada, você faz isso sem estoque, sem risco. E aí vem outro ponto que eu sei que pega bastante para vocês. Pô, mas vamos falar que agora eu virei vendedor de curso. Pô, a Ana, sei lá, tem um negócio desse aí. Pô, a Ana agora virou vendedora de curso. Cara, tem que ser feito do jeito certo. Quando você comunica isso do jeito certo, tem um efeito colateral que aumenta a sua autoridade, na verdade, não diminui. Não é o vendedor de curso. Você se posiciona, eu brinco que é o posicionamento do pai do pai. Olha, o meu médico ele é tão bom que ensina outros médicos no manejo de XPTO. Acontece muito com a gente. Né? Assim, 99% dos mentores de high ticket do mercado foram ou são nossos mentorados. E a galera vai cavando, não, mas pera, ali é a fonte. Então, é o posicionamento do pai. Do pai, não, pera, deixa eu ir direto na fonte. E o que impede, geralmente, né, vocês de fazer isso? Não é falta de resultado. Resultado vocês já têm. Mas fica meio subjetivo. Tá, como é que eu vou fazer? Fica cheio de insegurança. Sobre isso que eu vou tratar. Eu vou tratar especificamente aqui sobre produto, oferta, processo de venda. Você não precisa virar guru, não precisa virar blogueiro. Você precisa estruturar a expertise que você tem do jeito certo e entregar para quem está disposto a pagar caro por isso. A verdade é que te trouxe até aqui hoje, nesse momento da vida, é o que te qualifica para esse próximo passo. Para o educacional. Pô, tem um monte de gente com menos resultado fazendo um monte de dinheiro com mentoria. Agora, é o que eu comentei no começo da aula, você não precisa estar no topo do Everest para ensinar alguém a escalar. Você precisa olhar para trás e estender a mão, tá? Algumas estações acima. Ah, Jota, eu tenho aqui uma clínica, sei lá, estética, sou só eu e faturo 30 mil. Legal, quantos aí que estão faturando 30 mil no teu nicho? E aqui vem um ponto interessante. Anotem essa. A demanda por quem ensina a partir da experiência só cresce. A demanda, ou seja, a busca por pessoas reais que já passaram por aquilo, que vivenciaram aquilo, só cresce e vai continuar crescendo. E vai continuar crescendo. E outra coisa, se você já tem alguma espécie de resultado, você já tem os primeiros leads para vender. Ex-aluno, cliente, parceiro, fornecedor. Então, na maioria das vezes, você já vende aí conhecimento, produto, serviço, hora você vende seu conhecimento. E o teu maior ativo invisível é a experiência que você já acumulou. E a estrutura da mentoria, cara, é algo extremamente leve. Eu vou fazer um cálculo de horas aqui com vocês. Eu desenho, ó, quantas horas, né, você gasta. Então, o primeiro ponto é esse. Eu gosto de pensar que o educacional ele tem 4 momentos. O primeiro momento ele começa como um lucro adicional. Pô, hoje eu coloco 100 mil de lucro no bolso. Legal.
O educacional ele entra como um lucro adicional. E aí eu posso ir avançando steps ou não. O segundo seria igualar o lucro do negócio principal. Como se fosse um monte de balãozinho aqui nessa maneira. E o terceiro é superar. E o quarto é o foda-se. No português claro, fala, deixa eu entender aqui. O que eu vou fazer com isso? Vou acelerar o principal? Não, pô, vou atender menos no meu negócio principal, continuar atendendo para ter skin the game, mas escolhendo quem eu vou atender. Então, se a gente não faz isso, a gente escolhe continuar no modelo mais pesado e menos lucrativo. Agora, por que cobrar o mais caro possível? Por que eu não posso cobrar 5 mil e entregar o mesmo conteúdo ou cobrar 50? Outra coisa que eu quero que vocês anotem. O investimento emocional é proporcional ao investimento financeiro. O investimento emocional é proporcional ao investimento financeiro. Se você criar um e-book, ou se a Ana criar um curso gravado de R$ 97 versus uma mentoria de 50 mil, ensinar a mesma coisa, a mentoria de 50 mil vai ter mais resultado. Quem comprar? E aí já vem o outro pensamento de vocês. JP, mas é que você não conhece o público de arquiteto. Né? O meu público não tem dinheiro. Pô, advogado é tudo quebrado. Pessoal, vamos se situar aqui. 5%. Saúde. 5% do público brasileiro ganha mais de 5. Quando eu falo em high ticket, a frase completa, na verdade, é high ticket and low clients. Eu não estou pensando em um monte de clientes. Estou pensando em poucos. E outra coisa, uma peça boa para anotar também. Quanto mais barato você cobra, mais demand, mais chato é o teu cliente. Beleza? Quanto mais barato você cobra, mais chato é o teu cliente. Cria uma mentoria de... Célia, cria uma mentoria de 2 mil aí. Esquece, vão te ligar sexta-feira, 3 da manhã, acham que compraram tua alma. Então não faz sentido. Não faz sentido. Agora, isso que eu vou mostrar aqui, quem não é meu aluno, ou seja, 99% aqui, nunca viu e isso é maneiro. Eu preciso entender um negócio, quero que vocês mandem no chat aqui para mim. Desde que ano você está acompanhando, não necessariamente sendo mentor, mas vendo esse mercado de mentoria, de educação, de marketing digital? Manda no chat para eu basear o que eu vou explicar agora. Mandei aí. 3 anos, 2024. 1 ano, 2020, 22. Pô, muita gente aqui vai entender o que eu vou falar. Uns 8 anos. Maneiro. Maneiro. Vamos lá. Quem aqui viu o boom do mercado de mentoria high ticket? Ou até para eu explicar melhor, o momento que você balançava uma árvore assim e caía 5 mentor high ticket de blazer azul. Quem pegou isso aí? Quem pegou isso aí? Eu estava antes disso, hein? Eu tava. Tanto que quando começou esse rolê, eu fui e registrei as marcas. Na mentoria high ticket tinha nós, por exemplo. Maneiro. Então, ó, eu vou compartilhar a tela para explicar para vocês o que aconteceu, beleza? Isso aqui também é para explicar para vocês o seguinte: às vezes a pessoa pergunta, pô, mas será que eu não perdi o timing? Será que ainda vale a pena entrar no mercado de educação? Então vamos lá. Para mim, o Gartner Hype Cycle, né, o ciclo do hype de Gartner, explica muito bem o que aconteceu. Estão vendo a tela aí? Façam um beleza aí para mim. Tá vendo? Então, ó, aqui tem um gatilho tecnológico. Então, por exemplo, foi a virada do mercado. Todo mundo vendendo infoproduto, começou as mentorias, 2019. Beleza? 2021 foi isso aqui. Pico das expectativas infladas. Por quê? Porque como o mercado era muito novo, você empacotava qualquer coisa por R$ 10.000 e vendia de qualquer maneira. Muito simples. Mas muito simples. Só que o mercado inflou e o que aconteceu? Começou a ficar mais difícil, mais concorrente, mais concorrido. Quem estava ali meio que só copiando o que acontecia, sem saber de fato como jogar o jogo, foi falindo. E aconteceu o Vale da Desilusão. 23, 24, 25. Eu aposto que vocês conhecem, ou quem está mais tempo aí acompanhando esse mercado, um monte de mentor que era referência que sumiu, que mudou de nicho. E aqui, ó, teve muitas pessoas que ficavam 2, 3 meses posicionado como high ticket, aí mudava já para outra coisa. Agora é isso, agora é o lançamento do seu quê. Agora... A gente está aqui, ó, no enclive da iluminação. Deixa eu explicar melhor aqui. Muita gente quebrou aqui. Sabe como muita gente quebrou no mercado? Inflando o faturamento. Vou explicar para vocês. Sabe o que eles faziam, André? Fazia o seguinte, pô, tem uma mentoria de R$ 50.000.
Beleza? Ah, estou vendendo 2 milhões por mês. Aí se eu olhar a venda era assim, R$ 200 de entrada, daqui 10 dias um casal de Galizé na lua nova, mais R$ 150 no cartão. E aí depois... Então, teoricamente, um faturamento absurdo. Só que um cash collect muito baixo. E qual que é o problema? O problema não é nem o quesito caixa competência. Porque, por exemplo, pós-graduação geralmente vem de 1/18, né? Sei lá, loteamento vem. Só que qual que era o problema? As vendas que faziam dessa maneira para inflar faturamento é para cliente ruim, que ia ser inadimplente, que ia dar churn, que não ia executar. Então ficava com um monte de mentorado, tinha que crescer a operação, a estrutura para atender todo mundo, tinha uma promessa de faturamento que nunca vinha, e a galera quebrou. Então, quais são os 2 melhores momentos para entrar? Aqui, ó, no comecinho, que foi quando eu estava no mercado, tem muita oportunidade de ganhar dinheiro rápido, mas você só continua no mercado se você for bom, ou aqui, que é o mercado mais estabilizado. Vocês têm noção que eu estou pagando hoje 50% a menos no meu lead qualificado do que eu pagava aqui? O mercado limpou. O mercado limpou. Então, de forma resumida sobre isso aqui, tá? De forma resumida sobre isso aqui. 2022, mais ou menos, foi o pico do hype. Foi aquele boom de mentorias, todo mundo virou mentor da noite para o dia, uma explosão de promessa vazia, sem método, sem entrega, um monte de gente faturando rápido, mas sem consistência. Qualquer funil vendia, era print do bloco de notas, CPM baixíssimo, mercado inflou, com muita expectativa e pouca infraestrutura. Aí 24 para 25 foi válida a desilusão. O mercado ficou saturado de promessa genérica. Tem alguém aqui do Paraná? Tem alguém aqui do Paraná? A gente brinca aqui no Paraná que cachorro mordido por cobra tem medo até de salame. Não é, galera? Público ficou ali, falou, opa, ficou vacinado. Muita gente saiu do mercado, ou por não conseguir entregar, ou por não saber vender sem hype, sem lançamento. O mercado limpou, saiu o amador e ficou quem sabe o que está fazendo. Estou em Foz, Everton. Agora, final de 2025 para frente, que é onde a gente está conversando aqui. Profissionais sérios estruturando mentoria com processo, com entrega, menos ruído e mais espaço para a autoridade real. Então, os 2 melhores momentos para entrar, ou foi lá atrás, ou agora. Ou é agora. Jota, mas o mercado não está saturado? Tem alguém aqui do nicho médico? Tem alguém aqui do nicho médico? Tem algum médico aqui? Algum nicho... Perfeito, Karine Meson. Então, por um exemplo, né, com esse tópico anterior, já deve ter ficado claro que é uma grande mentira falar que o mercado de mentoria está saturado. O que está saturado é de mentoria ruim, mentoria sem método. Qualquer coisa embalado por 10 mil. Isso está saturado. Agora, você tem um método validado, você tem resultado, você pode gerar resultado, você tem um processo de aquisição, que a gente vai falar sobre isso. E vendo que funciona, você está no melhor momento para crescer. Mercado saturado é um mercado da desculpa. É uma mentira que inventaram para justificar os próprios erros ou a própria estagnação. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo do mercado médico, que eu tenho esses dados fáceis. O Brasil hoje tem aproximadamente 653 mil médicos. Ano passado foram ofertadas 48.491 vagas para o curso de medicina. A gente deve alcançar até 2035 1.152.230 médicos. Beleza? Até aqui acompanharam? Estão ouvindo? Quanto que eu preciso, quantos médicos que eu preciso para fazer 10 milhões no ano com mentoria? 10 milhões. Beleza? 10 milhões. Eu preciso de 100 médicos num programa de 100 mil por ano. Isso são 8 médicos por mês. São aproximadamente 32 leads qualificados por mês, ou 384 leads qualificados no ano. Ou seja, eu preciso convencer 0,015% do mercado. É maluquice. Isso vale para qualquer nicho, para nutri, para empresário, para advogado, para concurso, para arquiteto, para educador físico, para franqueador. Mesma lógica. Aí, agora, o primeiro ponto, você não precisa de um oceano, você precisa de um balde. Se hoje você não está ganhando dinheiro no mercado educacional, não é porque o mercado é pequeno ou saturou. É ou porque você não começou de fato, ou porque você está fazendo alguma coisa errada. Porque é muito mais fácil você dizer, pô, o mercado saturou, já cresceu mais do que eu poderia, do que você assumir. Pô, eu não sou tão bom em marketing quanto eu pensava, não sou tão bom em generalista como eu pensava. Agora, tendo feito esse exorcismo inicial, colocado alguns pingos nos is, que eu acho essencial, eu quero falar com vocês agora sobre produto, oferta, processo de venda, geração de agendamentos, meta e amarrar isso com o tempo que vocês vão gastar. Beleza? Então, primeiríssima coisa, quando a gente fala na criação de um produto, para mim ele tem que cumprir alguns requisitos.
ele tem que ser concomitante. Como assim concomitante? Tem que fugir da venda em lançamentos, dos picos de venda, né? O Gabriel vai abrir uma mentoria e uma turma de mentoria. Abre a turma, bota a gente para dentro, fecha a turma. Cara, é lançamento, eu vou ter picos ao longo do ano. Então, eu preciso formatar a mentoria de formato concomitante. Até porque, senão, pô, como é que eu vendo no meio do caminho? Vai entrar alguém e está na aula 3? Ou não, eu vou ter várias turmas rodando concomitante? Então, não. Então, eu preciso, né, deixar de um formato que ela possa ser vendida todos os dias sem precisar abrir e fechar turma. Segunda coisa, para mim, ela precisa ser renovável. O que é ser renovável? Quando a mentoria é focada só em aulas, aula 1, aula 2, aula 3, o nome é curso ao vivo, de verdade, né? Mas beleza. A pessoa não renova. A pessoa renova para o suporte e acompanhamento. E o terceiro ponto, entrega escalável. Para quê? Para você não ficar morando no Zoom, para que a entrega não fique 100% centralizada em você. De forma prática, eu até separei uns slides aqui, ó. Alguns de vocês já devem ter visto. Essas perguntas que vocês estão mandando, guardem aí para me fazer depois. Não esqueçam. Ó, estão vendo a tela? É um slide do PDF de oferta, inclusive. Como é que funciona na prática? Porque geralmente a criação de produto para vocês é a parte assim mais aterrorizante. Então, como é que é? Pô, queria deixar bonitão na tela, não tá dando? Vai assim mesmo. Beleza? Então, como é que funciona? Primeiro é pegar suas experiências aí. Anos de mercado, erros e aprendizados, processos que você criou que estão na tua cabeça, estratégias que funcionam, ou seja, o conhecimento do mundo real, beleza? E extrair esse conhecimento. Então, a gente precisa transformar ele em processo, em decisão e estratégia replicáveis. Então, vira um modelo do teu conhecimento que tu já fez até hoje. Terceiro ponto é estruturar o método. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Por exemplo, pilar 1, pilar 2, pilar 3. Uma forma que eu gosto de exemplificar. Para quem não sabe, eu fiz medicina, né? De formação, eu não concluí, fiz 4 anos de medicina. No meu primeiro ano de faculdade, eu tinha algumas matérias. Anatomia, biologia, ética médica, medicina familiar. Esses eram os pilares, né? Hoje, na BMA, os pilares são produto, oferta, processo de venda, atração de lead, comercial, entrega escalável. E a gente define na tua quais são os temas, as áreas que você vai abordar. Beleza? E aí é definir o programa de mentoria. Ou seja, como é que vai ser? Quanto tempo vai durar? Qual vai ser a cadência? Vai ter área de membros? Não vai. Vai ter grupo? Não vai. E o principal ponto, a mentoria, a gente está construindo uma casa. Então, a gente tem que construir uma casa que a gente queira morar. Se a Ana quiser fazer uma mentoria que só vai ter encontro quinta-feira, 3 da manhã, beleza. Só tem que achar os malucos que queiram agora participar quinta às 3 da manhã. Não é um molde pré-pronto. E aí, outra coisa que pega muito para vocês é isso, que para mim é mais importante também. A mentoria de vocês tem que ser capaz de gerar resultado do mentorado. Então, ele vai aplicar o que você fez, vai evitar erros comuns e encurtar anos de tentativa e erro. Anos. Então, amarrar isso de uma forma mais prática. Deixa eu voltar aqui para mim. Amarrar isso de uma forma mais prática. Jota, beleza, mas eu não sei como fazer isso. Jota, mas não tenho seguidores. Jota, mas eu não falo sobre isso no meu perfil. Primeira coisa. Primeiro, para começar a conversa aqui de produto. Beleza? Se você está começando, o teu primeiro objetivo não é criar comunidade, não é fazer lançamento, não é crescer no Instagram. O jogo, para começar, não é sobre audiência, é sobre fazer caixa com poucos clientes. O único objetivo é fazer caixa com poucos clientes. Não tem que gastar um segundo se preocupando com posicionamento de Instagram, com não sei o que. Não. Quem precisa é um produto caro, cliente certo e fazer a venda. Segundo ponto, né? Vou criar uma mentoria de R$ 1.000. Então, meu Deus, vai ser burrice. É burrice. Por exemplo, fazer 1 milhão no ano, tem várias formas. Fazer 10 mil vendas de 100, 1.000 vendas de 1.000, 100 vendas de 10 mil, 10 vendas de 100 mil. O que a gente precisa é entender o resultado que você gera, quanto a gente pode cobrar, né, a precificação e para quem que eu vendo. Erro comunzaço também. Pô, o Gabriel vai criar lá um programa de 20 mil ano para empresário. Fala, pô, 20 mil dá 2 mil por mês, sei lá, por exemplo. Então eu só posso vender para quem fatura acima de 200 mil por mês. Não. Um erro muito grande é tentar encaixar a parcela do que você está vendendo enquanto o cara ganha. Não é isso. Não é isso. Outra coisa que eu quero que vocês anotem, acho que é a terceira que eu peço: vender caro dá o mesmo trabalho que vender barato.
Se o Fernando Baldin, ele tem um potencial ali, beleza? De criar uma mentoria de 50. Mas decide criar uma de 5, Fernando, tu vai ter o mesmo trabalho ou mais. É o mesmo trabalho ou mais. Jota, mas a minha autoridade, mas o meu posicionamento. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Tem alguém aqui que não entende de vinho? Quer dizer, que entende de vinho? Que entende de vinho? O Fernando está aqui na minha frente, vou usar o Fernando. Digamos que o Fernando, beleza, aplicou o que eu estou falando aí, fez umas vezes, se eu comemorar. Foi uma cantina italiana, uma osteria. Aí chegou lá, o sommelier veio, entregou a carta de vinho, Fernando entende porra nenhuma de vinho. Nada. Ele pegou a carta lá, pô, tá comemorando, o dinheiro não é o problema. Aí ele vê lá, tem um vinho de R$ 72 e um vinho de 800. Qual que dá vontade de tomar? O de 800. E tu não entende porra nenhuma de vinho. Tem uma parada maneira também, que é um teste cego que foi feito com sommeliers de vinho, eu acho que foi na Itália, não lembro. Mas eles fizeram um teste, né, teste cego, com o vinho mais barato, com um vinho de preço médio e com um vinho de preço caro. E eram para dar notas. Adivinha qual vinho venceu na pontuação? Qual que vocês acham? O vinho que venceu foi mais caro. Aí vem a parada mais legal. Era o mesmo vinho durante o teste. Foi um experimento. Era o mesmo vinho. Então, sobre posicionamento, você não precisa ter mais autoridade para cobrar mais caro. Começo de conversa, você precisa ser capaz de gerar resultados, não tem conversa, beleza? Agora, você precisa ter mais autoridade para cobrar mais caro, você precisa cobrar mais caro para ter mais autoridade. Eu não tenho mais mentoria individual, mas eu tinha uma época, né? Cara, era só ver, quando me chamavam para palestrar, eu quase não caía, né? Ficava escondido. Mas quando eu ia palestrar e comentava que eu tinha uma mentoria de 600 mil por ano, e que não era aquela mentoria para ancorar, que comprava, que eu tinha 6 ativos. Então, preço é o teu primeiro posicionamento. Se você está começando, você tem que gastar um segundo pensando em posicionamento, em retrato ou algo do gênero. Agora, quarto ponto, você não precisa de volume, você precisa de precisão. De novo, é high ticket and low clients. E o que a gente faz? A gente valida primeiro e escala depois. Então, sobre produto. Cara, no começo não é pensar em criar nada que te dê muito trabalho. A gente vai pensar em validar e cobrar o mais caro possível. Sobre posicionamento, você não tem que gastar 30 segundos. Eu acho que eu falei com a Célia sobre isso. Você não tem que gastar 30 segundos pensando em posicionamento, em qual conteúdo. Não é aí que começa o jogo. Ele não é aí. Eu recebi uma mensagem, um consultor do meu time recebeu uma mensagem, não, então, a gente vai acabar não avançando porque a gente decidiu agora, a gente vai investir em branding. Caso eu compre uma bicicleta, sei lá, bicho, casa e compra a bicicleta. Né? Você não investe em branding para vender mentoria, você vende mentoria e isso vai aumentando a autoridade. Toma o resultado que você gera. Aí vem um ponto de oferta. Quem aqui já participou de calls de venda de mentoria high ticket? Sei lá, se cadastrou, seja com o meu time, seja com outras pessoas. Quem aqui já participou? Fiz com o seu time, inclusive. Maneiro. Tá ligado aquele PDF bonitão? Que tem lá que eles apresentam? Em 2020, ninguém usava. Aí eu criei um modelo de PDF de oferta, todo mundo começou a usar. Então, uma coisa muito maneira, tá? Uma coisa muito maneira. Às vezes chega sei lá, a Célia vai fazer qual com o meu time, ela pega e fala: ah, não, mas esse PDF aí vocês copiaram de alguém, já vi 3 pessoas usando. A gente desenvolveu o PDF. E até hoje, um monte de gente do mercado usa o nosso modelo, inclusive os nossos pilares. Então, sobre oferta, beleza? Primeira coisa, não é só fazer um PowerPoint bonito, mas sem estrutura. Mais uma para vocês anotarem. Mais uma para vocês anotarem. O que vende não é a oferta. É a articulação que você faz entre a dor do lead e a sua entrega. Vou repetir. O que vende não é a oferta. É a articulação entre a dor do lead e a sua entrega. Não é um PDF bonito. Inclusive, se você faz um PDF, faz engenharia reversa, né? Isso é maneiro. A pessoa entra, quer fazer engenharia reversa do nosso processo e volta depois de 3 meses arrependido pelo tempo que perdeu.
Cara, não é slide bonito. Você apresenta a tua oferta da mesma forma para todo mundo, tá errado. O que vende é o nível da clareza, é o alinhamento com a dor e a confiança na entrega. Porque uma oferta não é o que você entrega, é como você empilha valor percebido. Inclusive, a forma como você apresenta é parte da oferta. Então, o foco não é parecer bonito. Tem uma outra frase que eu gosto que é o seguinte: você nunca fala para alguém como você pode ajudá-la antes de saber como é que ela precisa ser ajudada. Se a Ana Rosa Magalhães, por exemplo, sei lá, ela tem uma dificuldade muito grande em criar o produto e em vender, eu vou dar mais ênfase nisso. Pessoal, pelo amor de Deus, dentro da ética, né? Chega alguém lá fazer uma call com o Lucas Almeida Silvas. Ah, então eu quero aprender a fazer combustível de foguete. Porra, por enquanto, não ensinamos ainda a fazer combustível de foguete. Beleza? Então, com uma oferta bem feita, o preço é só o preço. Para nossos produtos são de 200 mil, pô. A gente não ouve tá caro basicamente nunca. A gente não ouve não nunca. Como a oferta é bem feita, o preço é só o preço. Tá caro, some do vocabulário dos seus leads. Porque o que diferencia inclusive, uma oferta simples de uma complexa é plausibilidade e garantia. Meu Deus, 240 mil, um quarto de milhão. Cara, teu ticket é 30 mil. 8 vendas e está pago. Você acha que não é possível ao longo de 12 meses, a cada 45 dias, de fazer 8 vendas? Então é muito sobre plausibilizar. É o resultado que você gera para a pessoa. E a gente vem para o processo de vendas. Beleza? A gente vem para o processo de vendas. Então, não é investing branding, não é o posicionamento, não é isso. Cara, e aqui é uma aula, não vai ter pitch, pô. É uma aula que eu tô falando isso porque eu quero que vocês tenham resultado. Não faz sentido. Aí a gente vem para venda. Quais são os principais erros na hora da venda? Vamos fazer uma. Quem aqui já está fazendo calls de venda de mentoria? Quem aqui já está oferecendo mentoria? Manda aqui para mim. Eu. Manda no chat. Eu. Quem já oferece mentoria? Um, dois, três, quatro. Quem mais? Vamos lá. Maneiro. Olha só. Eu vou citar os principais erros cometidos nas calls de venda. Vocês vão anotando aí um xizinho de quantos vocês cometem. Beleza? Primeiro ponto, não adianta ir no gogó. Tu tem que ter processo, inclusive, para se proteger de você mesmo. Porque qual que é a função da call? Vamos lá. Né? As etapas da call. Rapport, motivo de estar aqui. Né? Preciso entender qual que é a fratura exposta da pessoa. Track record, beleza? Diagnóstico dentro dos pilares do que eu entrego, dando mais ênfase na fratura exposta. Depois, diagnóstico, objetivo da pessoa e benefício secundário, por que ela quer esse objetivo. Os desafios que ela acha que estão impedindo de chegar nesse objetivo. Isso aqui é importante, tá? Eu converso com vocês, assim, modéstia à parte, eu vejo vocês dando uma respirada, eu já sei tudo que está errado na operação. Mas se o André, por exemplo, eu sei que X está errado lá no André, só que o André acha que é Y. Se eu ficar batendo na tecla que é X, ele vai ficar bravo comigo. Foi maneiro que a tua câmera deu até um zoom, pareceu combinado. Ah? Então, vira um cabo de guerra, cara, não é isso. Então, eu pergunto desafios, aí é o agito da dor, a implicação, se for o spin selling, né? Isso aqui é maneiro, deixa eu mostrar rapidão. Ó, avisa se estiverem vendo minha tela de novo. Um exemplo aqui. Custo da solução, 120 mil, gravidade do problema, difícil de usar. Então, não comprar. Só é difícil de usar, não precisa comprar. Tem alguém aqui que tem problema em geração de lead? Para eu dar esse exemplo? Tem alguém que tem problema de agendamento? Manda para mim quantos agendamentos a menos tu gera por mês. Gostaria de estar gerando o dobro, por exemplo. O dobro, o triplo, metade. Beleza, o Rogério Batista queria estar gerando o dobro. Então, eu vou dar um exemplo, tá, Rogério? Eu vou usar números fictícios aqui só para não ter que ficar puxando informação tua, acho que não faz sentido. Abertamente aqui. Abertamente aqui. Então, vamos lá. Estou numa call com o Rogério.
Beleza? Aí ele falou que a dificuldade dele é a atração de lead. O que eu não posso fazer? Ah, e há quanto tempo está com isso? Assim, pergunta genérica e avançar plano de ação e transicionar para o pitch. Pô, Rogério, deixa eu entender. Atração de lead, quantos leads a menos está gerando por mês? Ah, metade. Tem 50% a menos. Hoje você está faturando quanto? Ah, está faturando 100 mil. Então, se a gente estivesse gerando o dobro de leads, seria 200. Beleza, então, todo mês são 100 mil a menos por conta dessa geração de lead. Há quantos meses, Rogério, você está com dificuldade de atração de lead? 7 meses. Beleza. Então, são 7 meses, a gente já deixou de faturar 700 e mês que vem são mais 100 que a gente deixa. Você já contratou alguma agência? Tentou gerar lead? Ah, tá, tu trocou 3 vezes de agência. Quanto que você gastou em tráfego? 80 mil? Legal. E como é que você está se virando? Tem algum impacto no teu time comercial? Ah, teu closer ficou desanimado e saiu. Beleza. E o que você está pensando em fazer para gerar lead? Ah, sei lá, está fazendo outbound. Tu está gastando... Beleza. Está resolvendo? Não, e está gastando muito tempo? Beleza. Então, Rogério, só para ver se eu entendi. Você está com dificuldade de atração de lead, gerando metade dos leads que precisaria. Isso está deixando de você... Isso está fazendo você deixar de faturar 100 mil por mês, que já são 700 mil que ficou perdido, e a cada mês que não resolve é mais 100. Já trocou 3 vezes de agência, se estressou, achou que ia, não foi, gravou um monte de criativo, gastou 80 mil reais, perdeu um bom closer e tá gastando o teu tempo, que já é corrido, porque tu é médico, fazendo outbound. É isso? Pô, Jota, mas falando... É isso, entendeu? Não é atração de lead. É isso aqui, ó. É isso aqui. Ou aqui no exemplo da imagem. É isso aqui, entendeu? É isso aqui que vai fazer a balança virar. Ah, quero emagrecer. Pra quê? Por quê? O que já tentou? Quanto tempo? O que já perdeu? E é menos script e mais interesse na pessoa, sabe? Perguntar mesmo, entender. Tá? É entender. Agora vamos lá, para os principais. Ah, eu vou fazendo vários pop-ups, né? Voltando aqui para o processo da call. Então, aí você faz esse agito da dor. Pô, que bom que tu tá aqui. Plano de ação e transição para o pitch. Essas são as etapas. Agora vamos lá. Quais são os principais erros que as pessoas cometem no processo de vendas? Erro número 1. Transtorno de déficit de atenção de portfólio. 10 produtos para vender, 3 produtos para vender. Quer bater a meta de 100 mil no mês, vendendo produtos de 2, um de 7, um de 20. Outro, não faz as perguntas adequadas. Acho que a maioria que não tem closer ainda, mas principalmente, quando é você, se você não fizer as perguntas certas, tu não vai ter as respostas certas, então tu não vai levar para o estado emocional que precisa. E quando tem closer, é impossível você pensar que ele vai. Você tem que dar as perguntas para ele fazer. Terceiro ponto, você não descobre o objetivo do lead da forma mais específica possível. Quero fazer 150 mil a mais por mês para poder ficar menos tempo no consultório e passar mais tempo com a família. Quarto ponto, não tendo fundo suficiente na dor. Foi o exemplo que eu dei aqui. Ah, atração de lead, bora. Ah, quero passar no concurso, bora. Quinto, isso aqui, se tiver sanguíneo aí, é um desafio para vocês, hein? Para mim, sanguíneo. Transforma a call num bate-papo. A fase de diagnóstico, eu vou anotando tudo, o objetivo, ali os desafios, para usar a hora que eu tenho que falar. Se o Fernando fala alguma coisa, eu já devolvo. Fala, eu devolvo. Fala, eu devolvo. É um bate-papo. Quer conversar, marca uma galinhada, como fala aqui no Paraná. Não é um bate-papo. É quase como uma terapia. Você senta ali e vai anotando. Porque a hora que você fala tudo de uma vez. O caminhão de erros vem junto. Outro ponto. Fica preocupado demais com a venda. Não ouve o lead. Não ouve o lead. Outro ponto. Ego inflado. Geralmente é quando a pessoa é muito boa ou se acha muito boa. Eu costumo falar que isso aqui é o script. Que script? Sim, eu quase não participo de calls hoje, mas se eu for participar, eu uso script. Eu conheço, vou me perder. Vou falar mais do que deveria em alguma parte, tem que usar. Outro ponto, projeção de convicção. O André entra numa reunião lá, sei lá, a pessoa do outro lado tá com a câmera meio ruim. Fala, ih, você não tem dinheiro não, deixa eu oferecer aqui direto já o downsell em 12 vezes no boleto.
Cara, projeção de convicção mata. Outro, um outro ângulo desse. Você se sente pequeno em relação ao lead. Isso acontece geralmente com closers, tá? Closer atende alguém que está fazendo, sei lá, 100 milhões ano. Outro, você não consegue demonstrar capacidade, que é o plano de ação, né? O plano de ação é uma demonstração de capacidade. Esse aqui é maneiro, e é um erro muito comum de quem está começando. Não consegue descobrir a verdadeira objeção. Morre no vou pensar, vou fazer conta, vou falar com a minha esposa, vou não é objeção. Objeção, o nome diz, objetiva. Se está no subjetivo, não é objeção. Aí o teu papel não é quebrar, é descobrir a verdadeira objeção. Tipo uma casca de cebola, né? Você vai tirando as cascas até chegar no miolo. Outra, não pede a venda. Tem que pedir, pô. Gabriel, então assim, o que você prefere? Fazer sozinho ou com a gente? Cartão, você tem que pedir a venda, porque é pedir a venda que vai trazer a objeção. Tem um dado interessante, eu não lembro de qual livro, mas acho que é do Spincelli também. Ele comenta que o simples fato de começar a fazer times pedirem a venda tende a aumentar em 30% a conversão. O que acontece? Principalmente vocês, vocês aqui, vocês estão começando. A gente está num país, vamos lá, passinho atrás. A gente está num país que vender é algo feio, né? América Latina, na verdade, mas vamos falar do Brasil. Vender é algo feio. Afinal, tá todo mundo vendendo alguma coisa, mas beleza, vender é algo feio. Um exemplo prático, né? Quando tu é molecão aí, ou tu vê alguém da tua família, a tia, né? A mãe chega pro irmão dela, ou seja, pro tio do moleque e fala, viu? Tu não consegue arrumar alguma coisa aí pro Joãozinho começar a trabalhar? Cara, pode ser qualquer coisa, até vendedor. Né? Assim, pode ser qualquer coisa, até vendedor. Então, a gente acha feio vender. Vamos lá, eu acho ridículo aquela abordagem do vendedor. Tem abordagens aí que eu não compactuo. Agora eu trago para outro lado. E isso separa de olhar para o próprio umbigo. Manda no chat para mim. O que você vende ou pode vender hoje gera transformação para a pessoa que vai comprar? Seja dela ganhar mais dinheiro, seja dela economizar, dela se sentir mais segura, mais feliz, mais realizada? Sim ou não? Manda no chat. Quero que todo mundo mande. Sim ou não? Vocês estão em 100 pessoas aqui. Sim ou não? Se o que você vende ou pode vender gera transformação, não vender é egoísmo. Se o que você vende ou pode vender gera transformação, não vender é egoísmo. Essa é a minha visão de vendas. Então você não pode perder uma venda por incapacidade técnica. Você não tem que ser aquele vendedor agressivo do compre agora, senão você morre. Mas você não pode perder. Cara, é muito doido o impacto que a gente gera na vida das pessoas. Quem aqui já tem mentorado, já sentiu esse gostinho, essa experiência. Né? O André, você já tem. Pô, tu vê o resultado, você muda uma vida. Você muda gerações, na verdade. Faz o cara, pô, para pensar, tu faz o cara, ganha mais dinheiro, sei lá, tá mais estabilidade, ganhar mais dinheiro, com aquilo lá, ele vai poder, sei lá, investir e conseguir pagar uma faculdade de medicina para a filha dele. E a filha dele vai ser uma médica. É muito maneiro os resultados que a gente gera. E não precisa ser só financeiro, né? Eu usei aqui como exemplo financeiro. Penúltimo ponto, não firma microcompromissos. Quem aqui já participou de reunião com o meu time sabe que no final é marcado a ferro e fogo um próximo passo. Porque quando a gente vende tickets caros, eu não estou falando 12, por exemplo, o André vende a 12 mil. Não estou falando desse ticket, estou falando de tickets mais altos agora, beleza? Cara, a quantidade de vendas na primeira reunião é baixa quando a gente está fazendo consultoria grátis. Geralmente um quarto, 2 quartos, olha lá, ou metade. Então eu preciso deixar muito bem amarrado o próximo passo com esse lead. Seja a segunda reunião, seja um Pix compromisso. Por quê? Para evitar que a vida aconteça. E vamos lá, o time sempre fala isso e é a maior verdade. Pessoal, não é todo mundo que vai comprar, é estatístico. Se a pessoa X não comprar, a outro lead vai comprar. Ah, estão longe da meta, vai gerar mais agendamento. Agora, é muito ruim tu perder uma pessoa que tem muito potencial, que pode transformar a própria vida e prefere ficar com o desconforto conhecido. Então, tu precisa amarrar próximos passos e microcompromissos. E por último, principalmente esse é um erro dos experts, quando é o próprio expert vendendo, transformar o plano de ação em aula.
Tu é tão bom que, pô, tu acaba dando uma aula lá pro cara, enche a barriga e ele acha que pode fazer sozinho. Ele vai quebrar a cara e voltar depois de 2, 3 meses pedindo ajuda. Ah, tá, beleza. Entendi que tem que ter um processo de venda, entendi que os principais erros. Alguém anotou aí quantos erros cometem desses que eu falei? Mandem aqui no chat para mim. Quero saber quantos, mandem aí. 13. Porra, gabaritou. Quem gabaritar vai ganhar um Celta, valendo. 4. Isso. Agora vamos lá. Jota, entendi. Mas como é que eu bato essa meta? Acompanhem, não pisquem. Estão comigo aqui? Estão comigo aqui? Vamos lá. Eu vou fazer uma conta de 100 mil por mês com um ticket de 50. Ah, meu ticket não é esse. Depois, tá, anota aí, depois tu faz a conta. Beleza? Tudo começa aqui. Essa é a parte mais importante da coisa. Eu preciso fazer 100 mil por mês. 100 mil por mês são 2 vendas de 50 mil. Para 2 vendas de 50 mil, eu vou precisar de 5 calls no mês. Vou precisar de uma call por semana. Vamos traduzir isso? 100 mil são 2 vendas de 50, eu preciso de 5 calls, conversão de 40%, é uma call por semana. Tradução, eu estou a uma call por semana de distância da minha meta. Anotem, tem muita coisa importante e pouca coisa essencial. Você tem que acordar, abrir o olho, fazer o sinal da cruz. Claro, porra, se não for lead ultra qualificado, nem deveria fazer reunião. Tem que ser o termo inquérito e o SQL. Então tem que acordar, abrir o olho, fazer o sinal da cruz, falar Deus, obrigado, mais um dia, e se perguntar, tem uma call para essa semana? Se não tem, o que eu preciso fazer para ter? Vamos piorar a conversão? Vamos botar 4 para 1. 2 vezes de 8 calls no mês. 2 calls na semana. Acorda, abre o olho, sinal da cruz, Deus, obrigado, mais um dia, e se pergunta, tem 2 calls para essa semana com lead qualificado, quem me quer? Tô contigo nessa, hein? Se não tem, o que eu preciso fazer para ter? Tem muita coisa importante, pouca coisa essencial. É como o Uber. Como é que funciona o Uber? O cara recebe lá a chamada, né? Aceita a corrida, leva o passageiro até o destino, o passageiro desembarca, beleza? E ele é remunerado. Qual que é a coisa mais inicial aqui nesse processo que se o motorista não tiver feito, nada vai funcionar? Ah, qual que é a coisa mais inicial que o motorista do Uber precisa ter feito, senão esse fluxo não funciona? Qual é? Abastecer o carro. Você abastecer o carro. Eu dei uma mentoria presencial em Alphaville uma vez, e aí lá na empresa, se eu não me engano, a meta deles era 15 reuniões por semana. Enfim, era ali 15 reuniões na semana, beleza? Eu desenhei na sala de reuniões, no quadro, assim, ó, a meta, lá, 15 reuniões por semana, e voltei depois de 15 dias. O quadro branco estava lotado de coisa. Jota, senta aqui que a gente teve um monte de ideia. Olha só, a gente vai fazer uma sequência de lives para aquecer melhor o lead, daí a gente também vai lançar um e-book, colocar o QR Code para consultoria grátis na página 3, 17 e 32. A gente vai criar um grupo no WhatsApp, fazer uma sequência de aula. Falei, tá, mas vocês fizeram 15 calls? Ah, não, isso a gente ainda não começou. Eu levantei, peguei o apagador, apaguei o quadro inteiro e escrevi 15 calls por semana. Daqui 15 dias eu volto, não tô aqui para bater papo. Tô aqui para gerar resultado, e se você não abastecer o carro, nada acontece. Aí o Fernando fez uma pergunta boa. Como gerar esses leads? Tem 2 lados dessa conversa. Eu vou ir para um hoje em específico. A gente gera aqui, sei lá, 700 agendamentos por mês, 400. Isso é maneiro. Eu não vou me aprofundar muito nisso no tráfego. Eu vou dar um passinho antes. Posso até responder no final. Aqui eu quero falar mais com a galera mais iniciante. Cara, inventário de ativos. Geralmente, as primeiras vendas da tua mentoria estão no teu bolso ou em cima da mesa, caso teu celular esteja aí. É impossível você atingir relevância sem ter pessoas que já te pedem dicas, galera, sei lá, de MBA que participou de pós-graduação, colega. E geralmente, quando o Gabriel fala para mim, Jota, pô, mas eu não tenho, né? Eu não tenho. Geralmente a pessoa fala que não tem, tem pelo menos 100 pessoas. Lá, seguidor antigo, grupo antigo, lista de contatos. A gente recebeu um mentorado presencial aqui semana passada, eles não tinham. Não tem. Pô, e talvez 10 pessoas. Botaram 800 contatos. Qual que é o problema? O problema é usar do jeito errado e queimar esses leads.
Ah, tem 100 leads, você vai usar errado. Então, tu tem que usar do jeito certo, tu tem que ir mandando por lotes e vendo como é que está a resposta e ajustando a mensagem se precisar. Tu não pode queimar esses leads, mas o inventário de ativos é a maneira mais fácil para amanhã você ter reunião agendada. Jota, mas eu não tenho tempo. Vamos fazer mais uma conta? 100 mil por mês, beleza? Duas vendas de 50 mil. E suas devidas variáveis, 60 mil por mês, duas vendas de 30. Ah, 100 mil por mês, três vendas de 30. Vamos usar. Né, eu estou usando o ticket de 50 para dar. Quantas horas hoje? Mandem aí. Quantas horas hoje você tem disponível por semana para fazer isso aqui? Mandem para mim no chat. Maravilha. Então vamos lá. Vamos fazer uma conta aqui, hein? 100 mil por mês são duas vendas de 50. Para tu fazer, tu precisa de 5 calls, né? Uma por semana. 5 calls, vamos botar 1h30? Tu precisa de 7 horas e meia vendendo. Duas calls de entrega de mentoria, bota 1h30 cada, são mais 3 horas. Mais 2 horas no WhatsApp. Vou colocar ali que você vai gastar, não é possível, mas que você vai gastar 2 horas aí para gerar essas reuniões, para responder um outro mentorado, mais 2 horas. Bota mais 2 horas para qualquer coisa aí, demanda extra. Dá 14 horas e meia no mês. Pode ser dividido, sei lá, um pouquinho por dia ou sprintado. Cara, na terceira semana do mês eu tenho 2 dias que eu vou trabalhar o dia inteiro. Ou aos pouquitos. Aí é só trabalhar com isso. Pô, Jota, eu não tenho 15 horas no mês. Começo de conversa que vocês abrirem aí, vocês gastam muito mais que o Reels. No Reels. Ok, não vou entrar nesse mérito. Digamos que só tenha mesmo as 15 horas. Beleza? Tu vai comprando o teu tempo de volta. Alguém falou, a Ana falou para mim, sei lá, tenho só 2 horas por semana. Pô, beleza, não só tem 2 horas, tem 8 horas no mês. Então é dentro dessas 8 horas. O que, que dá para fazer? Pô, talvez não dá para fazer 2 vezes, dá para fazer uma. Exemplo. Legal, então você faz uma e compra o teu tempo. Geralmente o que está impedindo a gente de colocar em prática é exatamente o motivo pelo qual a gente deveria. Ah, tô sem tempo, preciso comprar teu tempo de volta. Tem um exemplo aqui, ó. Médico geralmente é o que menos tem tempo, né? Aí o Antônio Miziara entrou na. O caso dele me motivou, inclusive, ao tema da aula. Eu lembrei dele na hora que eu estava escrevendo. Não tinha mentoria. Não falava no Instagram sobre mentoria. Tinha nada, não tinha oferta, não sabia, não tinha nada. A gente, em uma reunião, desenhou a mentoria, a precificação, para quem quer vender, a oferta, tudo, em uma reunião. Se no dia 2 estava pronto. O que aconteceu? Mandou umas mensagens, marcou 6 reuniões, fez uma venda de 70 mil à vista. Encaixando no tempinho que sobrava. O problema é tipo academia, sabe? A segunda eu começo, não vai ter o melhor momento. O momento perfeito para plantar uma árvore foi 20 anos atrás. O segundo melhor momento é hoje. O problema é que eu vejo muito isso. Eu vou esperando o melhor momento, ele não chega, ele não chega, ele não chega, até que eu solto a corda ali e desisto da ideia. Ou começo do jeito errado e desisto. Então, sobre não ter tempo, cara, não é um funcionário de alguém que vai te cobrar horas. Você desenha como uma luva, né? Sob medida para a tua rotina. Eu tenho 2 horas por semana, tenho 2 horas por dia. Legal? Agora, qual que é o tempo para pôr isso rodar? Sei lá, o Gabriel pode levar, o Gabriel, o Jeff, o André, a sério, sei lá, pode levar 3 meses ou 2 dias. Porque assim, literalmente, isso aqui para vocês se basearem e entender onde é que vocês estão perdendo tempo. Em uma reunião de 1h30, aqui do lado de dentro, a gente desenha o produto, a cadência, os entregáveis, os pilares, o método, para quem que a gente vai vender, desdobra a meta, define inventário de ativos, qual é a mensagem que vai usar, sai para no dia seguinte, tá vendendo. Até porque eu sou muito. Ah, entra um monte de milionário aqui, entra um monte de gente que não tem dinheiro. Cara, independente se a galera que tá mais apertada, que tá fazendo esforço para entrar, ou é um milionário. Cara, eu sou adepto do seed money. Ah, você aí contra. Esse cara, mas por enxuta, eu provei aqui para vocês por A mais B. Consegue no dia seguinte aplicar. Você não precisa de muito tempo. Você precisa alocar energia no lugar certo. Então, quando eu falo em fazer tudo isso em 10 dias, daí sobra. O que a gente precisa fazer? Definir o produto, oferta, processo de venda, inventário de ativos, a mensagem certa. Começa hoje, se tu quiser. O
O problema, principalmente, lembrando que essa aula é especificamente para a galera que está mais começando, ou molhando o pezinho na água, ou tá até com o pé fora da água. Beleza? O problema é que tem dois tipos de sangramento. Para vocês, ele é oculto. Quando chega alguém querendo escalar, beleza? Chega alguém querendo escalar. Aí o cara tá, sei lá, com 70% de no-show e o custo por agendamento dele tá R$ 700. Eu consigo mensurar. Se eu reduzo o custo para agendamento pela metade e melhoro o no-show, dá 300 mil a mais por mês para ele. Você sente, sabe? O sangramento oculto. O de vocês é invisível. O sangramento de vocês é o que você não está faturando mês passado, hoje, e é um oculto. É meio que um custo invisível. Não é nem zona de conforto. É meio que é o desconforto desconhecido. Meu irmão me falou uma frase uma vez, Júlio, meu irmão mais velho, que eu achei muito maneira, que é o seguinte: o dinheiro que você não ganhou hoje, você não ganha nunca mais. Como assim? Não, veja bem, eu posso ganhar outro dinheiro, mas o dinheiro que eu deixei de ganhar hoje, esse eu não ganho mais. E quando eu falo de dinheiro na mesa, não estou falando de oportunidade de vagas ou possibilidades futuras. Cara, muitos de vocês aqui eu conheço pelo nome, porque eu fico muito perto do meu time. Eu sei que tem muitos de vocês que é só falar, não, beleza, vou fazer. E no dia seguinte começou. Agora, é desconforto. Alguém aqui já pulou de paraquedas? Beleza. Puta ideia maneira, né? Puta ideia maneira. Aí tu vai lá, instrução, bota a roupinha. Cara, será mesmo? Não precisava, né? Não, beleza. Aí sobe no avião, avião começa a subir, você fala, viajei, hein? Não precisava. Não, pra quê? Ó. Aí, pô, instrutor enganchadinho lá em você, te levanta, vamos, e vai meio que te encoxando para a porta, né? Vai indo, vai indo, né? Aí tu chega lá na porta, se tu olhar para baixo, tu não pula, negão. Tem que olhar para cima. Entre vocês aqui, né? Eu tô considerando vocês íntimos já, né? Nessa aula aqui. Sabia que eu uso essa analogia com o meu time, com o time que está fazendo follow-up em vocês? Fala, cara, tu é um instrutor que tem que estar enganchadinho na pessoa e ir acompanhando ela até a porta. E a hora que chega lá e tá com medo de falar, olha para cima, não para baixo. É normal ter segurança, pô. E aí, o que é muito engraçado? Quem já está rodando vê isso com os leads, quem não está só está sentindo em si próprio. Esconde a verdadeira objeção. Fala, estou inseguro. Esconde o outro, esconde lá, entendeu? É muito engraçado isso. Então, é muito o trabalho de ir acompanhando, entender qual que é a verdadeira motivo de trava para trabalhar. Por exemplo, eu conheço vocês. Vamos lá, eu conheço vocês. Geralmente, quais são as objeções de vocês? Não sei se vai dar certo para mim. Acho que não tenho tempo. E não são objeções que vocês verbalizam muitas vezes. Ah, pô, as primeiras parcelas, maneiro, mas tenho medo de se tornar uma dívida. Isso aqui acontece pra caralho, tá? Tenho medo de se tornar uma dívida. Inclusive, fica a dica, pô, mandem a verdadeira objeção que vocês estão sentindo para quem está atendendo, que eles tratam. Não, então, legal, ó, isso aqui a gente trata assim, isso aqui a gente trata assim. Porque quando você não dá o passo, o que acontece? Você continua vendo gente com menos resultado faturando, você vai desistindo da ideia, ou começa do jeito errado e depois desiste, porque ou não vendeu, ou vendeu e não foi legal. Tenta sozinho, erra o posicionamento e vira o guru que sumiu depois de 3 meses. Começa a duvidar de si mesmo. É muito legal, porque a função da call é aumentar o nível de consciência. Quando você sai da call, começa aquela vozinha na cabeça. Não, mas para você é diferente. Não, mas e se não der certo? Aí começa. Você é batata. E qual que é o problema? Principalmente isso falando com vocês. O do pezinho na água começando. É o sangramento oculto. Mas eu tô com vocês nessa, ó. O problema não é vocês, é o jogo que ensinaram errado. Eu vou ver as perguntas no chat, quem tiver pergunta, então vamos por partes. Deixa eu pegar algumas do chat. Que bom que você gostou, Célia. Célia tá na portinha. Tem vários nomes aqui que eu tô vendo no meu CRM, tá? Estão na carinha do gol aí. Eu fico agoniado, dá vontade de morder a mesa, assim. Vamos! Qual a diferença de consultoria e mentoria? O digital ele tem um quê de deixar as nomenclaturas confusas, dá meio que chama assim. Consultoria geralmente é algo mais individualizado e hands-on. Eu vou meio que fazendo as paradas na empresa do Fernando. Só que no digital também, e mentoria é mais estratégico. Assim, meio que tanto faz, tá? Meio que tanto faz.
No desenvolvimento humano, como metrificar os resultados para o cliente na reunião? Maneiro. Nesse caso, lembra que você nunca fala para alguém como você pode ajudar ela antes dela falar como quer ser ajudada? Vi aqui, o Ricardo liberou a câmera ali. O que acontece então, Ricardo? Você tem que entender lá qual que é o objetivo da pessoa, o benefício secundário, por que ela quer aquilo e o desafio. E aí eu gosto de colocar, geralmente, quando a gente coloca uma tabela no PDF, né, para trazer a plausibilidade, pode botar uma pergunta assim: valeria a pena para você? Deixa eu te dar um exemplo. Tu entendeu lá que a pessoa trabalha um monte, mas de forma desorganizada, ela quer ser mais ordenada para conseguir passar mais tempo com o filho. Aí tu puxei isso lá para o final, na voz. E deixa eu te perguntar, valeria a pena para você conseguir se ordenar para passar mais tempo com teu filho? Entende? Eu tenho uma mentorada que ela fala, porque o meu não é venda, e o meu eu não consigo tangibilizar, e cobra, sei lá, R$ 300. Sabe qual que era o produto dela? Ela é uma nutricionista muito boa, que atende mulheres que estão com infertilidade e já tentaram FIV e não funcionou. Ela tem um protocolo. O meu produto dela, porra. Entende? Então, é muito sobre como você entende lá o seu uso. Vamos lá. Cadê as perguntas? Vamos mandando aí. Gabriel, mesmo que esses leads tenham chegado de um momento onde vendia produto mais low ticket, total. Total. Porque vou dar um exemplo aqui. Não é todo mundo lá do low ticket que vai ter dinheiro e vontade de comprar, mas geralmente 10%. Métrica cabalista, de Maria, 10%. Então, uma forma. Exemplo, a gente vai rodar front-end. Vou rodar um cursinho lá de 47, por um exemplo. A ideia é que, então, o tema tem que estar alinhado com quem compra de mim, né? As pessoas que comprarem, eu posso levar para CG depois. Eu fiz isso na Febracis. Tinha um front lá e eu botei esse fluxo. Então, é uma maneira, inclusive. Tem muita gente que tem base de. Tem 1.000 alunos de um e-book, o Ricardo, tem 1.000 alunos de R$19,90. Eu tenho que saber como levar esse cara para qual, mas só para atender os qualificados também. O que é o high ticket desenvolvimento? O que é o. Só para a gente estar tá alinhado nos tickets aqui, Ricardo. O que é um high ticket para ti? Manda para mim aqui no chat. Tipo, preço. Vamos lá. Como criar de forma eficiente um balde? O que é um balde? Baldinzanin? Tipo, depois de ter esgotado o inventário de ativos, já esgotou, no caso? Vamos lá, em outras palavras, eu estou te perguntando como que eu posso criar uma base eficiente de leads no meio digital, né? Você falou que eu não preciso de um oceano, eu preciso de criar um balde. Então, ok, já Maneiro. olhei para o meu inventário de ativos, já trabalhei ele. O que eu Acabou. faço depois para criar um balde eficiente? Aí tu vem para a praia que eu mais gosto. Eu não vou poder me aprofundar muito aqui, minha parada que eu mais gosto. Tá? Eu sou fissurado em gerar agendamento. De forma muito resumida. Tem que ter definido quem é o teu cliente ideal e teu MQL. Não dá para ser genérico. Até dá para ser genérico, mas é ruim. Tá? Tu vai gastar mais dinheiro. Então, por exemplo, cara, atendo médicos, donos de consultório. Exemplo, tá? Médico, dono de consultório. Então, médico, dono de consultório, que faz mais de 50 mil por mês. Exemplo, beleza? Primeira coisa, preciso ter isso muito bem definido. Segunda coisa que eu preciso fazer. Definir as dores e desejos dele, não com base no que eu acho. Eu preciso pegar as palavrinhas que saem da boca deles. Tá? Por exemplo, eu sei, geralmente a dor da galera do meu nicho é conseguir gerar agendamento, ou o agendamento está caro, não consegue gerar, é fazer o time comercial vender sem depender dele, ou você especificamente criar o produto, a metodologia. Então, eu preciso definir as dores que mais pegam ali, beleza? Do jeito que eles falam, não o que eu acho. Por exemplo, eu usei muito tempo escala high ticket, que a tradução é vender mais caro. Então, beleza. Então, definir CPMQL, definir dores e desejos. Agora, o que eu preciso? Definir o fluxo de tráfego molde BMA. Qual que é? É criativo, maneiro, formulário com autoagendamento para MQL. Ok? Até aí, ok? Aí, o que eu preciso comprar dados? Eu posso confiar que eu vou mostrar uma planilha e vocês não vão tirar print? Ou não? Vamos lá. A gente já gerou 200 mil agendamentos, tá? Nossa, vocês são muito foda. Sim, a gente é, mas não é nem esse ponto. O que eu fiz? Eu consolidei as métricas. Então, o que eu faço? Ô, Jefferson, você tirar print, eu vou processar. Meu advogado tá.
Tô de férias, meus advogados não. Peraí. Fique em paz, fique em paz. Não, é o outro, Jefferson Martins falou que eu não podia confiar. Se liguem. Sem print. Ninguém tem no mercado, porque eu que fiz. Eu sei todas as métricas do que pode acontecer nesse processo de agendamento. Então, o que eu faço, Fernando? Matriz CP definida, MQL definido, dor e desejo definido, faço 3 criativos, boto rodar no fluxo BMA, 500 ou 1.000, R$ 500 ou 1.000 por 5 dias e preencho isso. Maneiro? Aí eu vejo o que está fora e ajusto. Cara, a gente pega gente com 1.000 pessoas no perfil, começa a gerar agendamento. Porque o que eu preciso fazer, na realidade, é descobrir meu custo por MQL e o custo por agendamento. Eu brinco no evento presencial, que de vez em nunca eu faço a galera repetir. Quando eu descubro meu custo por reunião, eu fico feliz de montão. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu preciso fazer 5 calls por semana, beleza? Para fazer 20 calls no mês, porque minha meta é 8 vendas. O meu custo por call é 300. 300 vezes 5, verba semanal. Tem uma calculadora para isso, da BMA. Vou botar aqui, ó. 120 mil por mês, um produto de 30 mil. São 4 vendas. Jogar uma conversão baixa, 4 para 1, 16 calls. Isso aqui tá errado. Preciso de 16 calls, 4 por semana, uma por dia. Pessoal, vocês imaginarem de nicho, eu já mentorei. Os custos variam disso a disso. No pior cenário, 7 pau e 200 de verba. O ROAS é absurdo, é ridículo. A gente trabalha com ROAS geralmente de 15, beleza? Ou seja, cada R$ 1 que eu boto no tráfego, voltam 15. Para quem entende mais de mercado, sabe quanto isso é impactante. Agora, qual que é o problema? Geralmente a galera contrata uma agência especialista em high ticket, aí vai. Aí testa a aula. Aí não, agora testa formulário nativo. Não, agora testa ManyChat. Não, cara, existe um fluxo. Como cruza esses dados da venda com o tráfego para saber exatamente o MQL dos compradores de fato? O TM, Pedrão. Mal iniciante, vocês já estão metendo umas perguntas técnicas, né? Deixa eu voltar aqui no chat. Já deixa eu te perguntar, Jeffer. Determinar persona, small data, entendeu? Quase isso. Tu colocou umas palavras difíceis, mas é isso aí. Matriz CPM QL, beleza? Dor e desejo, 3 criativos no máximo. Cara, a galera erra muito nisso, tá? Isso aqui é muito maneiro. Vamos lá. É impossível, não interessa o nicho de vocês. Ninguém aqui vai ter um custo para agendamento acima de 500. Aí é a viabilidade econômica, né? Eu brinco lá com as métricas para entender se esse agendamento. Pô, eu tenho um ticket de R$ 1.500, um agendamento de 500 não vai fechar conta. Enfim. Né? Mas aí o que é maneiro? A galera pega e vai fazer o teste do tráfego. Aí o Fernando, o gestor de tráfego do Fernando, pede para gravar 10 criativos, beleza? Aí o Fernando faz até quase tudo no. Copia. Ele vai lá e faz engenharia reversa da BMA. Aí bota 10 criativos na campanha. Pô, vou testar com 100 pila por dia, né? Que o Jota pediu. Aí ele bota lá. R$ 100 por dia, 10 criativos, é 10 por dia em cada criativo. Estão comigo? Primeiro dia, gastei R$ 100 e não gerei agendamento. Segundo dia, gastei R$ 200 e não gerei. Quarto dia, gastei R$ 400 e não gerei. Putz, eu tô com R$ 200 dia, gastei R$ 800 e nada. Ou gerou um meio que por sorte ali. Putz, para mim não funciona. Vou fazer um lançamento abençoado. Se eu tô falando que o custo vai ser uma média de 200 e tu botou 10 criativos, no quinto dia vai ter gastado 50 pila em cada criativo. Não deu tempo suficiente. Para você conseguir testar, tu ia levar 10 por dia, tu ia levar 15 dias. Entendeu? Nego de sol vai maluquice, 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 maluquice. Vendo um, as pessoas chegam através das minhas postagens, como melhorar essa engrenagem. Cara, isso que eu tô falando, Anderson, se já tá rolando isso aí, pô, botar o tráfego. Porque o tráfego, o que acontece? Tu ganha potência e previsibilidade. Antigamente, eu recomendava muito 15 dias é o mínimo, cara. Antigamente, eu recomendava muito começar por social selling. Ah, turbina publicação, vai não. Cara, hoje é muito barato testar. Sim, para ser caro, tu vai gastar R$ 1.000 por 5 dias, vai gastar 3 ciclos de teste, 3 com. Beleza? Beleza. Tem alguém aqui que não teve call com o meu time ainda? Ponto importante, tá? Manda aqui no chat, que é ponto importante. Nossas calls, primeiro, não é focado na venda, nossas calls são. Não é aquela callzinha carta de vendas para vender.
tá? É uma call, assim, é um diagnóstico. Quem é que fez call com o time? Foi 1h30 ou mais, foi não? Primeiro, que eu falo que tão importante quanto vender para o cliente ideal é não vender para quem não é. Então, se tu receber um pitch no cara, é uma dor de cabeça se te vender para quem não vai gerar resultado. Então, se tu receber um pitch, por exemplo, tanto falar, porque a gente sabe que pode gerar resultado. Então, a gente não empurra a venda na call. E é um diagnóstico, porra, de 1 hora e ela vai. Mais plano de ação. Então, quem não fez, vai no link da minha bio e preenche. Vou até mandar aqui no chat, ó. Quem não falou com o meu time ainda, agenda. Eu acho, inclusive, que tem os horários para hoje. Sai daqui e vai fazer. Deixa eu mandar aqui, peraí. Abri meu perfil, vi que eu estava ao vivo, eu falei, ué. Aí que eu me toquei que estou ao vivo. Estou fazendo social selling muito difícil, pessoas interessadas. Doutor Fernando Correia, não gasta teu tempo fazendo social selling, é mais fácil resolvendo dinheiro. Beleza? Doutor Fernando tem qual marcado. Excelente, Fernando. Excelente, pô. Eles vão explicar lá como gerar agendamento. Ô, Jeff, eu tô dele falar e esqueci de deixar de fazer a pergunta. Cadê tu? Tô aqui. Manda bala. Vamos lá. Vou dizer meu caso que eu estou iniciando. Como que eu gero autoridade para o público que está me vendo? Os nossos amigos mais próximos sabem do nosso case de sucesso, tudo que a gente já trabalha. Mas e para quem não conhece? Para alguém não pensar assim, putz, é mais um cara que queria me vender mentoria. Maneiro, Jeff. Primeira coisa, tá? É definir muito bem a matriz de CP. Porque quanto mais genérico você for, mais vendedor de curso tu vai parecer. Eu tive hérnia de disco e eu fui em vários fisioterapeutas. Gastei 500 em um, 100 em outro, nada resolvia. E aí me falaram, pô, Jota, por que tu não vai no doutor hérnia? Falei, opa! Doutor hérnia? Maneiro, vou ir. Imaginei, sei lá, imaginei um senhorzinho, velhinho. Aí cheguei lá e descobri que é uma franquia, né? Pô, doutor hérnia. Quando eu entrei na clínica, Jeff, tinha atrás da secretária o desenho de uma coluna vertebral e aí em vermelho a parte lombosacral. Falei, porra, nunca vim aqui e já botaram uma foto da minha coluna. Então, ali já foi pro talo a autoridade. Minha primeira coisa, já foi pro talo a autoridade, por quê? Falei, cara, eles me entendem. Aí eles conduziram a consulta, pediu para eu fazer uns exercícios de diagnóstico, porque o que eu tentei fazer para resolver, e parará, parará, parará. Aí eles pararam para mim e falaram o seguinte, Jeff, olha, Jota, que bom que tu tá aqui. Tu tá num caso pré-cirúrgico. A cirurgia, ela tende a trazer esses problemas, ela não resolve tudo, beleza? Mas, cara, a gente tem um programa específico para hérnia lombar, onde em 90 dias a gente faz XPTO e tem 95%. Então, eu não queria mais saber o preço. Paguei 5 mil, inclusive. Rindo, assim, paguei 5 mil rindo. Cara, essa risada pareceu aquelas risadas daqueles nóia, né? Aqueles malandros. Vou treinar de novo depois. Então, primeira coisa, é saber definir muito bem com quem que eu vou falar, quais são as dores, para causar sentimento de ele me entende. Segundo, desenhar muito bem a oferta. Ou seja, deixar ela ali bem amarradinha e apresentar ela, lembrando que o que vende não é a oferta bonita, é a articulação entre a dor do lead. Tá? Terceira coisa, prova social minha ou de outra pessoa. Tá? Pode ser o meu próprio case, não tem problema. E se eu não tiver, também não tem problema, só para ser capaz de dar resultado. Quarto Desculpa te ponto. interromper. E no caso que eu estou começando, eu não tenho uma prova social na área de mentorias. Perfeito. Mas tu não tem nenhuma prova social, tipo, na vida, assim, já fiz tal coisa, fiz. Não, isso sim, isso sim. Aí é duas notícias, uma notícia boa e uma excelente. A notícia boa é que você deixou de guardar esse tipo de resultado só para você. A notícia excelente é que a pessoa está entrando ali e vai ter um acompanhamento muito mais próximo. É copo meio cheio, não copo meio vazio. Então, tu já tem o case, que é a própria vida, por exemplo. Pô, eu tenho médicos aqui que entram e fizeram 700 mil no primeiro mês. Qual que era o case? A clínica do marido. Entende? Então, não precisa ter uma prova social de mentoria. Outro ponto, aí é a condução da call e a demonstração de capacidade. Qual que é o problema? Tu entregar demais. Até sei que tu fez uma call aí e o lead deu uma desaparecida, né? Então, o que que rola? Tu tem que conduzir a call, o diagnóstico certinho, o edito de dor certinho, a demonstração de capacidade resolvendo isso. Então, a autoridade é isso, sabe? Não é algo intangível. Vou usar terno, vou. Não. É meio que mostrar que você resolve. Entende? Porque senão a gente pensa, precisa aumentar a minha autoridade. Cara, não é isso. Não, assim, não é, 100% das vezes, não é aumentar a autoridade. Beleza? Às vezes Não, eu estou perfeito. de volume, fiz 2 ofertas. Vocês conhecem o William Celso? Alguém conhece o William Celso? Cara, eu já fui um mentor muito mais macho. Acho que depois que eu fui pai, eu fiquei mole. O Will, eu criei a mentoria dele, coloquei o fluxo lá para ele fazer call, ele me ligou um dia apavorado. Jota, seguinte, cara, fiz 20 reuniões aqui e ainda não vendi.
Fiz 20 reuniões e ainda não vendi. Beleza? Aí eu falei, Will, você sabe o que é porcentagem? Ele falou, porcentagem? Falou, sei, é por 100, né? Falei, exato. Falei, não me liga de novo até ter feito 100 reuniões. E desliguei o telefone. Foda-se, eu era muito mais maneiro. O que eu quero dizer com isso? Cara, é estatístico. Sei lá, o Neymar não era Neymar no primeiro chute ao gol. Muitas vezes é um problema de volume. Por exemplo, fiz 2 reuniões. Cara, as primeiras reuniões são uma bosta mesmo. Então, no caso do Will lá, cara, é plenamente possível ele ter feito 20 reuniões bosta, até porque geralmente tu não vai fazendo do jeito que eu peço, que é ir analisando, ir aprimorando a cada call. Faz essas 20 reuniões meio ruim. Cara, aí tu melhora, daqui a pouco faz 4 reuniões seguidas que as pessoas compram. É possível. Então, geralmente é um problema de volume. Geralmente é um problema de volume. Ó, tem mais 4 minutos. Cadê? Mandem mais perguntas boas aí. Vocês gostaram do conteúdo da aula? Da dinâmica? Dá um feedback aí que é a primeira. Eu gostei pra cacete, tá? Me amarrei. Semana que vem tem alguém. Isso aqui é maneiro também, porque às vezes vocês só têm contato com o time e parece que eu sou, sei lá, um robô, sou uma IA. É maneiro ter esse tempero de Jota, sabe? Pô, ali, né? É real. Traz segurança para vocês também. Vai acelerar o ciclo de venda, certeza. Vocês aí falam, oi, Gui. Então, eu sou melhor que o William Celso. Então é botar esse resultado para cantar, hein, Isabela? Que o Will tá comendo lá no resultado. 30 milhões. Público de terapeuta compra ticket caro? Comprar. A gente tem aqui, Cris Bock, mentorias a 28 mil e 34 mil vendendo para terapeuta. Me chama no direct, Cris, que eu vou te mandar o. Vou pedir para te mandar o case um case aqui bem maneiro. Entrou investindo 27 mil e fazendo 200. E agora está investindo 23 fazendo 600. Melhor forma de prospectar cliente, inventário de ativos. Estou muito sem caixa, muito sem infraestrutura. Então atrai seguidor e transforma seguidor em reunião. Beleza? Vocês nem falaram que se gostaram da aula, cadê? Vocês mandaram aqui no chat? Ô, Isabela, agora que eu lembrei de ti, tu tá sumido, o Matheus tá atrás de você, ele vai botar uma plaquinha com teu nome, hein? Vai botar uma plaquinha com teu nome, responde ele lá. Beleza, time? Bora? Ó, lembre de marcar lá. Inventário de ativos nada mais é que uma lista que eu faço com base nos meus contatos do WhatsApp, seguidores do Instagram, LinkedIn, grupo antigo, da primeira galera que eu posso ali abordar para fazer as primeiras vendas. Beleza, time? Ó, até quarta que vem. Fiquem lá no grupo, me marquem no Stories para receber o material da aula. Beijão e espero. Eu acho bom pra cacete, Gabriel, trabalhar com empresário. Pesquisa Dango. Pesquisa Dango no Instagram. Tu vai ver um americano que trabalha com fitness só para empreendedor. Eu acho um excelente nicho. Dango. Alguma coisa, talvez eu errei. Mas eu acho maneiro pra cacete. Que aí tu pega ali específico para empresário. Por exemplo, tem um Nutri que eu gosto demais, que ele é o Nutri do pai e mãe de família católico. Tu entrar num nicho assim, ó. Por exemplo, normal emagrecimento, a build do Insta dos Nutri, né? Ou do médico. Hipertrofia, emagrecimento e qualidade de vida. Não. Pega emagrecimento. Emagrecimento para mulheres. Emagrecimento para mulheres que já são mães. Emagrecimento cetogênico para. Isso aqui vale muito mais. Dango. D-A-N-G-O. Eu acho que é Dango. Ele é do fitness e ele fala só com um empresário. É maneiro. Porque um empresário é um meio, ele não só emagrece ou não só fica forte, ele fica mais disposto, ele fica tudo em paz. Eu acho maneiro. Tem case muito pica, pô. Tá maluco, Gabriel? Tem que usar. Maneiro, hein? Maneiro. Me manda um zap. Ou um Insta. Eu acho que não tem meu zap. Me manda um Insta. Time, beijo. Fique com Deus. Boa semana.